Bom dia, sou o Thalisson, sou graduando do curso de Medicina Veterinária no 6º período, estou cursando a disciplina de Técnicas Cirúrgicas e hoje estarei trazendo a vocês alguns conceitos, um pouquinho na prática de técnica cirúrgica. Não reparem, tive um acidente logo pela manhã, mas não vai atrapalhar em nada. Pois bem, para a realização de uma técnica cirúrgica é necessário conhecermos alguns conceitos que é de primordial importância para a realização de uma boa técnica. Para entender, primeiro, o termo cirurgia, ela faz menção a toda ação manipulatória de um órgão, de alguma estrutura, sendo necessário ou não a realização de um corte. Então, quer dizer que toda cirurgia será necessário fazer um corte? Não. Tem técnicas cirúrgicas, tem cirurgias que são realizadas sem a necessidade de um corte, como por exemplo uma luxação. É considerado uma técnica cirúrgica, porém não há necessidade de um corte para que você possa voltar a estrutura óssea para o local. Então, para que a gente possa realizar um procedimento cirúrgico, uma coisa que a gente tem que ter muito zelo, muito cuidado, é algo de muita importância para uma boa técnica cirúrgica, para que você possa ter uma cirurgia eficaz, com os bons resultados, é realizar uma cirurgia o mais limpa possível. O que quer dizer isso? Você realizar uma cirurgia sem a possibilidade de que haja contaminação daquela área que foi aberta para uma cirurgia. Você evitar que esse animal ele venha desenvolver um quadro de sepse ou uma infecção generalizada devido a um instrumento sujo ou a roupa do cirurgião suja ou a estrutura, o chão. Então, assim, temos que ter esse cuidado de ter um ambiente limpo, um ambiente higienizado, para que você possa reduzir ao máximo essas possíveis contaminações, essas possíveis infecções do paciente em decorrência de erros da nossa parte. Então, para isso, vamos conhecer agora, que vai ser o tema desse vídeo, vamos conhecer algumas ações, algumas técnicas que podem ser realizadas com o intuito de reduzir a possibilidade de da infecção, da infecção do paciente ou da contaminação dessa cirurgia. Primeiro, vamos conhecer 4 termos que talvez já ouvimos muitas das vezes, porém, será que sabemos o real significado desses nomes? Primeiro, a esterilização. A esterilização, ela consiste na destruição de todos os germes, sendo eles patogênicos ou não. E a esterilização, ela se refere a uma técnica que é utilizada em objetos inanimados, seja roupas, seja instrumentos, tudo aquilo que vai ser utilizado em uma cirurgia, porém que são inanimados. Ele vai destruir bactérias, fungos, vírus, sendo eles patogênicos ou não. E mais para frente veremos algumas técnicas ou algumas coisas que podem ser utilizadas para realizar essa esterilização. A desinfecção, ela é um pouco diferente, porque é a destruição de quase todos os germes, sendo patogênicos ou não. Porém, a desinfecção ela vai ser utilizada para objetos inanimados, mas objetos que estão relacionados ao ambiente em que vai ser realizada essa cirurgia.
como por exemplo as instalações, o piso, o próprio bloco cirúrgico. Então tudo que esteja relacionado ao ambiente. São técnicas para higienizar esse ambiente, para que o ambiente não venha a ser uma causa de uma contaminação da cirurgia. Agora, a gente tem que ter um cuidado muito grande para não confundir esses dois termos, a antisepsia e a asepsia, pois parecem ser semelhantes pelos dois terem um prefixo de negação, anti e o a, mas são termos totalmente diferentes. A antisepsia são as manobras que impedem a proliferação de quase todos os micro-organismos, inativando-os ou destruindo-os. Por exemplo, quando usa o termo que a antisepsia vai ser utilizada para inativar esses micro-organismos, são, como por exemplo, produtos que têm um efeito bacteriostático, porque ele vai inativar as bactérias por um tempo e logo depois que passar o efeito do mesmo, essas bactérias voltarão às suas atividades de multiplicação e replicação. Agora, quando usa-se o termo que destrói essas bactérias, ou seja, são produtos que têm um efeito bactericida, ou seja, ela destrói literalmente esses micro-organismos. A antisepsia, ela, diferentemente da esterilização e da desinfecção, a antisepsia ela vai ser utilizada em tecido vivo antes da cirurgia. Então é o que é realizado no local que vai ser feita a cirurgia, na área em que vai ser feito um corte, você limpa ali o tecido para evitar futuras contaminações. Lembrando que a antisepsia ela pode ser utilizada para pele e mucosa. Agora, a asepsia ela já é um termo muito amplo. Por quê? A asepsia ela abrange o conjunto de procedimentos que se empregam para evitar a infecção dos tecidos. O que quer dizer isso? São todas as ações que você faz, desde a esterilização, desinfecção, antisepsia, tudo que você vai fazer para evitar a contaminação ou a infecção dos tecidos e venha prejudicar essa cirurgia. Então lembre-se, antisepsia vai ser a limpeza, vamos dizer assim, do tecido ou da mucosa onde vai ser realizado a cirurgia, a área em que vai ser manuseada. Já a asepsia é o conjunto de todas as manobras com o intuito de evitar a infecção ou contaminação dos tecidos. Dando continuidade, voltando ao termo de esterilização, temos alguns métodos de esterilização. Dentre elas, temos os métodos físicos e os métodos químicos. Dentre os métodos físicos, temos a filtração, que é uma técnica que é utilizada mais no âmbito da farmacologia para filtrar ou para esterilizar soluções que não podem ser submetidas a altas temperaturas ou radiação. Temos o método de esterilização por meio da energia por radiação ionizante, popularmente conhecida como radiação. É viável? Sim, é viável, mas depende muito da situação. Por quê? A esterilização por radiação é um método muito caro, é um método muito rigoroso, é um método que não está disponível em todas as cidades, uma ou outra cidade que tem indústrias, que tem fábricas que são responsáveis por fazer esse método de esterilização. Porque demanda uma estrutura apropriada, com regras de segurança apropriadas, porque quando trata-se de radiação, é um fator muito perigoso por ter um índice de contaminação muito grande. Então,
não é utilizado de forma rotineira nos hospitais ou nas clínicas. Geralmente é utilizado em empresas que trabalham com grande escala, como por exemplo os materiais que nós compramos, e esses materiais são estéreis. Então são esterilizados por empresa em grande escala, em grande massa, por meio da energia por radiação ionizante. E temos o método de esterilização por energia térmica. Vamos entrar em detalhes na energia térmica mais para frente, porque a esterilização por energia térmica, ou seja, por altas temperaturas, é o método mais utilizado no cotidiano, na rotina da clínica, na rotina dos hospitais. Então, a energia térmica ela vai ser o carro-chefe dos hospitais e clínicas atuais. E também temos os métodos químicos. Esses métodos químicos eles podem ser por líquidos ou gases. Dentre eles, temos os principais, que são os desinfetantes. Os desinfetantes eles podem ser classificados em primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Coloquei aqui esse símbolo de uma seta da direita para a esquerda com o sinal de mais, porque quanto menor o grau do desinfetante, maior vai ser a sua eficácia ou a sua potência. Então, o que quer dizer? O desinfetante de primeiro grau ele vai ser mais eficaz, mais potente do que um de segundo grau. Um desinfetante de segundo grau, por ser menor, ele vai ser mais potente ou mais eficaz que um desinfetante de terceiro grau. Entenderam? Como eu já havia dito, que entraremos em detalhe no método de energia térmica, por ser o método mais utilizado nos dias atuais, dentre eles tem várias técnicas que utilizam o calor como meio de esterilização dos materiais utilizados em uma cirurgia. Temos como, por exemplo, o forno de Pasteur. Não é muito utilizado devido ser um processo demorado e ele causa o escurecimento dos materiais. Os materiais tendem a ficar turvos, principalmente quando trata-se de vidrarias. Temos a esterilização pela flambagem, tendo em consideração que uma boa esterilização por meio da flambagem é aquela esterilização em que o material, o instrumento cirúrgico a ser esterilizado, ele fique de uma cor avermelhado incandescente por meio do fogo, como é utilizado muito na técnica de microbiologia com a alça para manipular culturas, onde é feita a flambagem, necessita que aquela alça fique vermelho incandescente. Ali simboliza que tem uma boa esterilização. Não tendo a presença desse avermelhidão, não garante-se uma boa esterilização. E temos um meio de esterilização por incineragem. Não é utilizado muito porque a incineração ela vai literalmente causar a destruição do instrumento. Então ele é uma técnica mais utilizada para meio de descarte dos materiais cirúrgicos descartáveis. Dentre eles, o mais utilizado, o carro-chefe das clínicas e dos hospitais é a autoclave, que funciona por meio do calor úmido. O que é a autoclave? A autoclave ela segue uma metodologia semelhante a uma panela de pressão, onde você faz uso da água, que é um meio asséptico, você faz uso da pressão e por meio disso a alta temperatura, que juntando esses três elementos, isso vai causar uma destruição dos micro-organismos. A autoclave ela pode ser utilizada de três maneiras, onde você submete esses instrumentos cirúrgicos na autoclave em uma temperatura de 135 graus durante 3 minutos, ou a 125 graus durante 10 minutos. E por fim temos o método em utilizar a autoclave a 120 graus Celsius durante 30 minutos.
Como vocês podem ver, eu coloquei aqui também este símbolo descendo da primeira para a última, com um sinalzinho de mais na última. Por quê? Todas elas são eficazes, mas o que é mais utilizado nos dias atuais é o uso da autoclave a 120 graus Celsius durante 30 minutos. Por quê? Por você trabalhar a uma margem de segurança, para você não submeter esta autoclave ao seu nível máximo de temperatura, evitando assim futuras explosões, levando em consideração que a autoclave é uma ferramenta muito perigosa, deve ser manuseada com cuidado, com pessoas qualificadas para isso. A autoclave ela é capaz de destruir um laboratório quando explode. Então, há relatos de muitos acidentes em decorrência disso. Então, deve-se ter cuidado e trabalhar nessa margem de menos temperatura, mais tempo, não submeter essa autoclave ao seu extremo para evitar acidentes. Mas, Carlson, eu estou lá no campo, estou lá na fazenda, eu não tenho uma autoclave, estou longe da cidade, longe de uma clínica e eu preciso fazer uma cirurgia de imediato. Eu tenho aqui meus instrumentos, mas não estéreis. O que eu posso fazer? Tem alguma solução? Sim, tem uma alternativa. É eficaz? Não quanto ao uso da autoclave, mas pode te tirar do sufoco, pode ser uma alternativa que te ajude. Que é o que? É você submeter esses materiais cirúrgicos a serem utilizados em água em ebulição. O que é isso? É você colocar uma água para ferver em uma panela e você deixar esses instrumentos a serem esterilizados durante uns 30 minutos. Vai esterilizar, vai eliminar a maior parte dos micro-organismos. Mas, Thaleson, eu preciso de uma esterilização rápida. A minha cirurgia que eu preciso de fazer, ela é uma cirurgia que deve ser realizada rápido. E tem como reduzir esse tempo? Tem, é uma alternativa muito boa. Se você pega uma água em ebulição e acrescenta, deixa eu ver, que eu não estou lembrado. Se você acrescenta bicarbonato de sódio, tendo em vista a concentração de 2 gramas a cada 10 ml, você reduz esse tempo de 30 minutos para 15 minutos. Então você acelera esse processo de esterilização. Ah, mas eu não tenho bicarbonato. Pode ser utilizado hidróxido de sódio, levando em consideração que a concentração é diferente. Para o hidróxido de sódio será utilizado 0,1 grama a cada 100 ml. Então é uma boa alternativa de esterilizar o seu instrumento de uma forma rápida. Ah, é o carro-chefe, é o que é exigido pelos livros, pela literatura? Não, a autoclave é o mais indicado, tem uma esterilização mais eficaz. Porém, dependendo da situação, é uma alternativa que pode te tirar do sufoco. Então, dando continuidade, falando dos desinfetantes, temos alguns tipos de desinfetantes, como já foi dito, que são classificados em graus, onde temos os desinfetantes de primeiro grau, como já foi dito, são os desinfetantes mais eficazes, mais potentes. Dentre eles, temos o óxido de etileno, que é o mais utilizado. O óxido de etileno, ele é um agente gasoso, ele é o mais eficaz por essa característica de ser gasoso e conseguir atingir os orifícios, os locais mais difíceis de um laboratório, de um bloco cirúrgico. Então ele é muito eficaz e ele tem uma dissipação muito rápida por ser gasoso.
temos o glutaraldeído, que ele é um desinfetante que ele vai atuar. Não, só um momento. O glutaraldeído, ele é líquido e a esterilização, a desinfecção dos instrumentos por ele será feito por imersão. Ou seja, você vai pegar os instrumentos e imergir nessa solução com glutaraldeído. É um meio que deve ter muito cuidado, porque você tem que lavar muito bem com a água destilada esses instrumentos após o contato com glutaraldeído, porque pode ficar resíduos e isso pode prejudicar a cirurgia consequentemente. Temos o formaldeído, que ele é eficaz, porém ele é muito irritativo, ele é tóxico e podendo ser até carcinogênico. Porém, ele pode ser utilizado como desinfetante em galpões de criação de aves ou suínos, onde você tira os animais, é lógico, e você faz uma técnica de fumigamento por fumaça. Geralmente isso é utilizado quando se tem a presença de doenças, de uma epidemia no local, então é utilizado o formaldeído. Ele é proibido para a realização de cirurgias devido a ser tóxico e irritativo e até mesmo carcinogênico. Já os desinfetantes de segundo grau, eles vão atuar de uma forma que eles vão desnaturar as proteínas dos vírus, das bactérias, etc. Dentre eles temos os compostos fenólicos, mais conhecido a clorexidina, temos as clorinas, os álcools e o iodo. São os desinfetantes mais utilizados, porém deve-se ter um cuidado muito grande com as clorinas, porque as clorinas elas são inativadas na presença de matéria orgânica. Por isso que eu pus até uma observação. A região em que será trabalhada, ou seja, a área em que você vai fazer a cirurgia, em que você vai usar a clorina para a desinfecção ou alguma outra estrutura, deve ser muito bem limpa, porque se tiver resíduos de sujeira, gordura, pele morta, células mortas, essa clorina ela vai ser inativada devido ao contato ou à presença com essa matéria orgânica. Dando continuidade, temos os desinfetantes de terceiro grau. São menos eficazes, porém são utilizados. Eles não têm poder virucida, esporocida e tuberculocida. Porém, ele é utilizado para a limpeza dos pisos, de mesas, bancadas e etc. Porque ele tem a sua ação bacteriostática. Um exemplo, vou fazer uma cirurgia, faz a desinfecção das mesas, dos pisos, do bloco cirúrgico com um desinfetante de terceiro grau. Porque sabe-se que durante esse período da cirurgia, essas bactérias estarão inertes, ou seja, inativadas, porque são desinfetantes com sua ação bacteriostática. Dentre esses desinfetantes temos os compostos mercuriais, que são proibidos, eles não são utilizados devido a serem tóxicos. Então, em contrapartida, temos o amônio quaternário, que são utilizados para esse meio de desinfecção com desinfetantes de terceiro grau. Ok? Dando continuidade, temos para se realizar uma desinfecção, a gente tem graus de desinfecção. Não confundir. Temos os graus conforme o desinfetante. Quanto menor esse grau, mais potente será o desinfetante. E temos o grau de desinfecção. O que quer dizer isso? Temos o primeiro grau, ou seja, é alto. Quer dizer o quê? Teve um alto poder de desinfecção. Quando é utilizada uma desinfecção de primeiro grau?
para esterilizar itens críticos. O que são esses itens críticos? Serão instrumentais, tudo aquilo que vai ser utilizado durante a cirurgia, onde estará em contato direto com os órgãos, com mucosas, entenderam? Então, são desinfecções que elas devem ter a capacidade de esterilizar completamente os instrumentais, eliminando bactérias, fungos, vírus, protozoários, todos os micro-organismos. Já uma desinfecção de segundo grau, ou seja, uma desinfecção intermediária, ela vai ser utilizada para itens semicríticos, ou seja, são utensílios, são instrumentais que vão ter contato com a pele e com mucosa. São desinfecções que elas irão destruir vírus e todas as bactérias, porém não são capazes de destruir, de eliminar esporos. Já uma desinfecção de terceiro grau, ou seja, uma desinfecção de nível baixo, são a desinfecção que são realizadas para itens não críticos. O que seriam esses itens não críticos? São como, por exemplo, os bebedouros, as cadeiras ali da clínica ou do hospital. Então, essa desinfecção de terceiro grau, elas irão destruir somente a forma vegetativa das bactérias. Dando continuidade, já falando dos desinfetantes, vamos falar um pouco dos antissépticos. Qual a função dos antissépticos? É reduzir a microbiota dos braços e mãos da equipe cirúrgica. Então, é como, por exemplo, o sabonete ou o detergente que é utilizado para a antissepsia das mãos e dos braços do cirurgião, do auxiliar, de toda a equipe cirúrgica. Mas se você parar para observar e prestar atenção no que eu acabei de dizer, ela vai reduzir a microbiota dos braços e das mãos, ou seja, a microbiota da pele, da mão e dos braços. Isso é bom? Sim, você vai realizar uma cirurgia onde o seu braço vai estar livre de bactérias, mas não foi dito que é a microbiota. Então quer dizer que essas bactérias, essa microbiota é benéfica para nós, é normal que elas estejam ali, porém, se ela entrar em uma condição de replicação, de multiplicação exacerbada, isso pode prejudicar-nos e prejudicar, consequentemente, o animal, o paciente que está passando por uma cirurgia. Então, por isso que é essencial que tenha essa eliminação dessa microbiota, porque pode ser benéfico para nós, mas para o animal, para o paciente, talvez não. Porém, como tira essa microbiota, que querendo ou não ela atua como uma proteção, ela vai destruir esta pele. Por quê? Imagina só um cirurgião que está numa rotina de cirurgia quase todos os dias, quase todas as semanas, todo dia utilizando um antisséptico que destrói a microbiota do seu braço. Vocês concordam que esse antisséptico ele vai tirando a microbiota desse braço ou dessa mão, e isso vai deixando essa região desprotegida? Então, querendo ou não, parece um termo muito literal, mas ele literalmente destrói a pele, porque ele vai retirando camadas da microbiota, deixando essa pele susceptível a futuras dermatites, alergias, inflamações e etc. Dando continuidade, falando-se dos antissépticos, temos, como por exemplo, que eu já fui citado, sabões. O sabão ele é um antisséptico fraco, porém muito utilizado. Por quê? Por mais que ele seja fraco, ele tem uma característica muito importante de ser um agente não irritativo. Ou seja, você pode usar ele que ele não vai causar uma irritação na sua pele. Por isso que o sabão ele é muito utilizado. Outro fator muito importante, o sabão, para que ele tenha sua eficácia de antisepsia, é necessário realizar a fricção mecânica.
Por isso, quando vamos lavar nossas mãos com sabão, a gente esfrega bastante as mãos para que possa ter um efeito, uma boa eficácia de antisepsia. Temos, por exemplo, o bifenol, conhecido como hexaclorofeno, que é um exemplo de bifenol. São utilizados para fazer antissépticos e desodorantes, porém caiu seu uso na rotina clínica, nos hospitais, não se utiliza mais a não ser por prescrição. Por quê? Através de estudos foi observando que muitos cirurgiões de fazer a antisepsia das suas mãos e dos seus braços antes de cirurgias com bifenóis, eles passaram a perceber que muitos cirurgiões estavam apresentando cânceres na mão ou nos braços, devido ao contato direto com o bifenol. Então descobriu-se que os bifenóis, eles podem ser ou são carcinogênicos. Então por isso que ele é utilizado somente por prescrição. Mas Thaleson, se ele é carcinogênico, vai utilizar ele mesmo assim? Em alguns casos específicos, sim. Por quê? Os bifenóis, ele tem uma característica muito boa devido ao seu efeito residual. E isso é muito bom para um processo de cirurgia. Porque você faz a administração desse fármaco, você faz o uso desse antisséptico, ele tem um efeito residual, então ele tem um efeito mais prolongado devido ao seu efeito residual. Temos também como exemplo de agentes antissépticos o amônio quaternário, que é o cloreto de benzalcônio. Ele não é tão efetivo na pele e é inativado por sabão. Então, assim, é utilizado, mas é importante saber que ele não é tão efetivo em pele e dependendo se você passar e fazer o uso de sabão, ele perdeu toda a sua eficácia. E temos os carros-chefes das clínicas, dos hospitais, que está o álcool, que é muito utilizado. O álcool e o iodo são os carros-chefes das clínicas, onde o álcool etílico é o mais comum dos antissépticos, o álcool etílico, porém temos também o álcool isopropílico, que ele é levemente superior, porém deve-se ter um cuidado ao utilizar esse álcool isopropílico, porque diferentemente do álcool etílico, o álcool isopropílico ele vai causar uma secura maior da pele. E hoje já foi se estabelecido que utiliza-se o álcool isopropílico a 70%. Vimos aí no caso da pandemia, só falava em álcool 70%, álcool em gel 70%, porque ele tem uma capacidade, ele não é tão absorvível, ele demora um pouco a ser evaporado, melhor dizendo, e ele tem esse efeito bactericida. Então ele é o mais utilizado. E outra coisa, se você utilizar um álcool isopropílico a um exemplo 96%, isso vai ser altamente irritativo à pele. E descobriu-se por meio de pesquisas, de estudos, que o álcool isopropílico a 70% ele é menos irritativo, porém ele tem uma eficácia semelhante a um álcool isopropílico, como por exemplo de 96% ou 92%. E por fim, para finalizarmos esse vídeo, vamos falar do iodo. O iodo é muito utilizado, também é um carro-chefe das clínicas cirúrgicas, principalmente em grandes animais. Por quê? O iodo ele é efetivo e é barato, então utiliza-se do útil com o agradável. O iodo ele tem a sua ação germicida, mas também tem sido recomendado como antisséptico. O iodo ele pode ser apresentado na forma aquosa ou na forma alcoólica, que também é chamado de tintura, levando em consideração que o iodo, quando na sua forma alcoólica ou na sua forma
de tintura, ele tem uma certa dificuldade em ser diluído em água. Então, quando for utilizar iodo na sua forma de tintura, sua forma alcoólica, é recomendável que utilize um dissolvente apolar, ou seja, soluções apolares. A tintura, essa solução alcoólica, ela é muito utilizada na pele antes da cirurgia. Então faz a antisepsia da pele ali do local onde vai ser realizada a cirurgia com a tintura de iodo. Outra coisa, levando em consideração, ter muito cuidado, porque o iodo na forma aquosa, ela é corrosiva. Então, se for para esterilizar instrumentais cirúrgicos, como é feito em cirurgia de grandes animais, é muito utilizado esse iodo, ter muito cuidado em questão desse fator dele ser corrosivo e ir degradando os utensílios ou os instrumentais. Dentro dos iodos temos desinfetantes, temos antissépticos que já vem contido o iodo. Então, dentre eles temos o idóforos, que contém 1% de iodo disponível, é excelente para limpeza de bancadas, de piso e etc. E não é irritante, então pode ser utilizado para a pele, antisepsia de pele. Temos também o clorexidine, que ele vai atuar de uma forma que ele aumenta a permeabilidade da membrana celular, ou seja, ele vai agir nesses vírus, principalmente em bactérias, causando a permeabilidade da membrana celular. Então, isso vai fazer com que essas células, essas bactérias, elas vão perder o seu conteúdo citoplasmático, ou seja, causando a sua destruição. Então, por isso que é utilizado muito clorexidine na prática de clínicas cirúrgicas e de hospitais. E, levando em consideração que o clorexidine ele é muito efetivo contra bactérias, fungos, vírus. Então, assim, é um antisséptico de amplo aspecto, vamos dizer assim. Então, deixar claro que é necessário ter conhecimento do que é um antisséptico, qual antisséptico utilizar, o mecanismo de ação de cada antisséptico, para que a gente possa realizar uma cirurgia de forma eficaz, de uma forma que não venha desencadear futuros problemas em decorrências de práticas simples que deve ser levado em consideração para que você possa ter um bom resultado durante uma cirurgia. Deixo o meu muito obrigado e até a próxima.